sobre a vida dele nesta noite. E clamar que sobre a vida dele possa nesta noite manifestar o poder de Deus. Quando nós rezamos por alguém que vai proclamar a palavra, nós estamos pedindo que Deus derrame sobre ele as bênçãos preparadas para aquele dia. Porque nós sabemos que a pessoa, quando se coloca de prontidão, quando vai proclamar a palavra, quando vai anunciar a palavra, ela está cheia do Espírito Santo. Ela está tomada pelo Espírito Santo. Não somos nós que falamos, que rezamos, é o próprio Espírito que habita em nós. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a fé para acolher as palavras que serão ditas, a palavra proclamada, e que ela realmente produza frutos na nossa vida. Não basta a gente ouvir, entrar no ouvido e sair no outro, não. Nós precisamos ouvir atentamente a palavra de Deus. Por isso vamos pedir ao Senhor que derrame sobre a vida do Gilberto toda a paz, toda a graça e discernimento para esta pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E sua mãe Maria Santíssima. Tudo bem com vocês? Vamos ficar em pé um pouquinho? Estão um pouco cansados, mas vamos animar com a graça de Deus e do Espírito Santo. Olha para esse seu irmão, que tem alguns rostinhos ainda tristes. Fala para ele assim: você é a belezura de Deus Pai. Você tem 1000 razões para ser feliz. Por isso, joga essa tristeza fora. Aquele problema que você trouxe, joga nas mãos de Jesus Cristo. Isso, então vamos contraídos. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos fazer primeiro um momento de oração. Já pedindo ao Senhor que venha quebrar em nosso meio tudo aquilo que possa ser obstáculo, que possa vir impedir você de sintonizar, de estar na presença do Senhor, de se colocar completamente na presença do Senhor. Faça a sua oração. Nós queremos fazer uma entrega antes da pregação, pedindo que o Espírito de Deus já possa tomar posse da sua mente, da sua alma, de todo o seu ser, para que você possa sair daqui nesta noite totalmente transformada, totalmente cheia do Espírito de Deus. Senhor, nós colocamos em tuas mãos esta assembleia, Senhor, de modo muito especial, a situação particular de cada filho e filha, Senhor, que se encontra aqui nesta noite. Pelo poder do teu sangue, nós estamos pedindo que seja quebrada todas as muralhas, Senhor, todas as barreiras que possam estar impedindo os teus filhos e filhas de se sentirem felizes nesta noite. Olhai para aqueles corações mais apertados e que estão com dificuldade, Senhor, de sentir o toque do teu Espírito Santo. Que nesta noite, Senhor, cada alma aqui presente, pela intercessão da Virgem Santíssima, seja uma entrega completa ao Senhor. É o que nós te pedimos, Jesus. Por isso, pela intercessão da Virgem Santíssima. Amém. Tomar a palavra, capítulo 11 de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5 ao 13. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas.
você tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já deitamos e não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes serão dados, procuram e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhes pede um peixe, em lugar do peixe lhes dar uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhes dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Estas são palavras da salvação. Pode aplaudir. Palavras de tudo que liberta e que salva. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar para a nossa reflexão. Neste trecho desta leitura que nós fazemos no Evangelho de Lucas, aqui tem os pontos principais em que nós precisamos primeiramente tirar, não é? Para aplicar em nossas vidas. Esse ensinamento de Jesus, ele foi primeiramente diretamente aos discípulos do Senhor. O Senhor, antes de contar esta parábola do amigo, primeiramente ele ensinou aos discípulos como orar. Ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso. E logo em seguida, entrou nesse trecho que nós estamos aqui refletindo. E contando esta parábola, mostrando primeiramente a necessidade em que nós temos de orar, de rezar, mas não uma oração de uma forma vazia. O Senhor, ele chama a nossa atenção, primeiramente, para sermos pessoas orantes. Segundo ponto, que a nossa oração seja uma oração confiante. E terceiro ponto, que a nossa oração seja uma oração perseverante. Nós não podemos fazer uma oração apenas por alguns dias, por algumas semanas, ou principalmente naqueles momentos em que as dificuldades, as situações são mais difíceis nas nossas vidas. Aí nós pararmos naquele momento, intensificando as nossas orações nesse período de dificuldade. Mas é interessante que dentro dessa leitura que nós acabamos de ouvir, o próprio Cristo, ele nos incentiva. Ele nos provoca, mas de uma forma positiva. Ele vem nos incentivar, contando essa parábola, nos incentivar e vem nos motivar para que nós tenhamos essa ousadia na oração. É como que ele quer nos transcender, tirarmos dessa nossa, muitas vezes, limitação na nossa oração. Porque nós pedimos muito ao Senhor, mas às vezes nós colocamos muito limite naquilo que nós pedimos ao Senhor.
Muitas vezes nós não sabemos até mesmo o que pedir, nem pedir, como pedir. E aí nós temos uma necessidade do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, esta pregação de hoje, o tema desta pregação, desta palavra partilhada, é justamente que como Jesus dependia do Pai, nós também somos dependentes do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é interessante e importante nós sabermos também que esse Espírito Santo, temos uma definição melhor de que é o Espírito Santo. Ele é a força de Deus que nos é dada para que o homem viva conforme a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito profundo e muito bonito e muito lindo, porque o Senhor, Ele sabe que nós não somos pessoas capazes de tocar a nossa vida, superar as nossas dificuldades, se não for pela ação do Espírito Santo em nós. E dentro desta mensagem de hoje, o Senhor contando essa parábola desse amigo que foi à casa do outro à meia-noite pedir a ele se teria os pães para lhe emprestar, para que esses pães fossem dados para um outro amigo que chegou em sua casa e ele não tinha nada para lhe oferecer. O Senhor vem mostrando que, mesmo que aquela pessoa não levantasse para dar os pães ao outro por ser seu amigo, ele ia levantar porque, pela amolação da hora e tudo, de ter acordado, ele iria lá e dar aquilo que o amigo necessitasse para servir o seu amigo que chegou em sua casa. Veja, o que o Senhor quer falar e realizar em nós nesta noite através dessa mensagem. Quem é esse amigo que o Senhor relata nesta passagem deste Evangelho? É o próprio Cristo. Ele é o verdadeiro amigo, ele é o amigo fiel. Mas é interessante que o Senhor, Ele vai nos intensificando e mostrando que não apenas Ele é o amigo fiel, mas por Ele ser esse amigo fiel, nós precisamos depositar nele a nossa confiança. E Ele vai continuando a parábola e vai dizer que vós que são pais, tem pais aqui em nosso meio? Vocês que são pai, se seu filho pede um pão, você vai dar ele uma pedra? Se ele pede um peixe, você vai dar ele uma cobra? Se ele pede um ovo, você vai dar um escorpião? Isso, meus queridos, é importante nós entender que esse contexto era toda uma informação que ele estava dando aos discípulos para ensinar como deviam orar. Logo a oração do Pai Nosso, ele vem ensinando tudo isso aos discípulos. Meus irmãos, o que o Senhor deseja para nós hoje, vamos entrar agora naquilo que é mais profundo do Evangelho. O que o Senhor deseja para mim e para você nesta noite é que nós abrimos a nossa vida, nós tenhamos para com Ele uma intimidade de confiar nesse Deus em que tudo pode nas nossas vidas. Ele mostra que se os homens que são maus, ou seja, os homens que têm grande tendência a fazer o mal, mesmo querendo fazer o bem, mas tem tendência aos maus, fazer o mal, sabe dar coisas boas uns aos outros, até mesmo aos filhos. Ele vem dizer, quanto mais eu, Pai do céu, quanto mais o Senhor, Ele dará para você o melhor. Ele dará para você o melhor. Por isso o Senhor vem nos dizer, bata na porta de Jesus. Ele fala, peça e recebereis. Bata, procura e encontrareis. Bate a porta, abrir-se-vos-á. É justamente para que eu e você não coloquemos limite nas nossas petições. Às vezes nós paramos nas nossas limitações, né? E temos dificuldade para colocar nas mãos de Jesus aquilo que é realmente
E o Senhor vem dizer: peçam e recebereis. Peçam e recebereis. Meus queridos, isso é palavra de Jesus Cristo. É palavra do Senhor. Peça e recebereis. Batem a porta, abrir-se-vos-á. Mas é interessante que o Senhor vem nos mostrar e vem nos incentivar e deseja que nós pedimos a Ele para as nossas necessidades, mas Ele vem nos mostrar também que o que é mais necessário para as nossas vidas é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que atua em nossas vidas, é autor de toda a graça nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que age em nós e que dá resposta às suas necessidades. O Espírito Santo é aquele que, uma vez que você permite e deixa ser conduzido por Ele, Ele te dá as decisões acertadas, Ele te orienta. O Espírito Santo é o nosso melhor companheiro, é o nosso melhor orientador e conselheiro. Mas quantas vezes nós não utilizamos o Espírito Santo? Quantas vezes nós deixamos passar em vão essa força de Deus que nos é dada? E Deus nos dá essa força do alto. Isso é muito profundo, meus irmãos, porque você recebe a força de Deus. Já imaginou o que é isso? Porque isso é o Espírito Santo, é a força de Deus que é dada a cada um de nós para nós vencermos as dificuldades do dia a dia. Porque o Senhor bem sabe que nós não somos capazes, nós não damos conta das nossas vidas, senão pelo Espírito Santo, senão pela ação do Espírito Santo. É a razão de muitas pessoas se encontrarem tristes, abatidas, desanimadas, sem sentido de vida, porque o Espírito Santo, ele é toda graça. E uma vida sem o Espírito Santo se torna uma vida vazia. Pessoas depressivas, embora nós sabemos que a depressão também é uma doença, mas quantas vezes essa doença acontece porque ela não é preenchida com o Espírito de Deus. Pessoas com desejo de morte, desejo de suicídio, como hoje tem algumas aqui. Passou uma semana muito atormentada dessa forma. Mas tudo isso, meus queridos, muitas vezes são porque nós não usamos, não utilizamos o Espírito de Deus, dessa força redentora que é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor deseja que nós, nesta noite, façamos que aconteça aquilo que é desejo do coração de Jesus. A condição para receber o Espírito Santo é muito simples. O Senhor termina a leitura dizendo: Ele dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. É muito simples, é ou não é? Você pede, você recebe. E nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que esta palavra ela penetre nas nossas almas, nos nossos corações, e que ao sairmos daqui nós possamos, dentro de nós, ter essa certeza, essa convicção de que nós precisamos entrar na intimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa intimidade com o Senhor, ela não vai acontecer senão pela ação do Espírito Santo. Não tem como acontecer, não tem como eu ser um homem mais orante, não tem como você ser uma mulher mais orante, se não invocar sobre você o Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele deseja que você peça. O Senhor deseja que você nessa noite bata na porta do coração misericordioso. Eu não sei, às vezes muitas pessoas buscam e procuram em lugar errado, às vezes procuram um conselho aonde não tem nada para lhe oferecer, pessoas que infelizmente são tão vazias que não tem nada para lhe oferecer, e depois acaba se tornando uma pessoa mais vazia ainda. E Deus que conhece os corações, meus queridos, Ele quer derramar sobre nós o Espírito. Ele quer derramar sobre nós essa força, justamente para tirar você desse abatimento que muitas vezes você tem vivido, dessa tristeza que você tem carregado com você, desse desgosto de vida que você tem carregado com você. E nós vamos fazer essa experiência nessa noite.
disposto a isso? Quem está disposto, levante as mãos. Porque a palavra do Senhor é: peça e recebereis. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo que procura, acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu não sei o que você trouxe hoje. Talvez seja um agradecimento que você veio aqui nesta noite. Talvez você veio mesmo com situações muito pessoais que você precisa pedir a Jesus Cristo. Mas eu quero que nesta noite, de uma forma muito simples, mas ponha nesta sua oração, neste diálogo com Jesus, a confiança. Ponha a confiança. Porque é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos nas nossas orações a confiança de um Pai que tudo pode nos oferecer, que tudo pode nos dar. Mas depende da nossa abertura de coração. Depende da fé que nós carregamos dentro de nós. Não coloca primeiro o impossível ou o obstáculo naquilo que você está pedindo. Não peça. Porque o Senhor disse: todo aquele que pede, recebe. Então nós precisamos exercitar em nós esta graça de pedir ao Senhor com convicção. Mesmo numa oração simples, a oração simples é essa. Às vezes a pessoa fala: faça uma oração forte para mim. Eu não entendo muito esse tipo de coisa, né? Oração forte. Então, porque para mim a oração forte é aquela que se faz com fé. Essa é a oração forte. É o seu pedido simples, mas com fé é a oração forte. E nós vamos ficar em pé neste momento, justamente para elevar todo o nosso ser a nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos um pouquinho, porque você também é um discípulo de Jesus. Imagina Jesus naquele momento onde os discípulos pediu para ensinar a oração. Ele ensinou o Pai Nosso e depois contou esta parábola para os discípulos, para mostrar que Ele é o amigo fiel, para mostrar que você é dependente do Espírito Santo, que você precisa se tornar uma pessoa totalmente dependente do Espírito Santo. Foi isso que ele falava naquele momento para os seus discípulos: Pedro, Tiago, João, todos os discípulos que ali estavam. E hoje para mim e para você, você precisa confiar na oração que você tem direcionado a mim. Você precisa ter perseverança na oração. Você precisa abrir mais o coração para que eu possa entrar e poder fazer festa, trazer a alegria que você precisa para a sua vida. E eu quero que você agora comece a conversar com Jesus. Não limite a sua voz, não limite o seu pedir, do seu jeito simples. Situações muito particulares. Mas o Jesus já está em nosso meio, já está nos visitando. Por isso, peça ao Jesus nesta noite. Vai falando com o Senhor, não fique de boca fechada. Eu quero que você faça a sua entrega. A sua entrega. Eu sei que no nosso meio existem muitos corações aqui feridos nesta noite. Jesus, eu estou cansado de te pedir. Eu estou cansado de te pedir. Mas Jesus está aqui, meus irmãos. Pode pedir ao Senhor. Nesta noite Ele está pedindo: peça! Peça! Porque todo aquele que pede, recebe. Por isso, Jesus, eu estou pedindo também ao Senhor: olha para esses filhos e filhas que se encontram aqui, Senhor. São situações tão particulares. São necessidades, Senhor, tão profundas no coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, Senhor, eu estou pedindo neste momento que o Senhor possa acolher esses corações, Senhor, essas necessidades. Quantos corações dolorosos, chorosos, Senhor, de sofrimento, só o Senhor conhece. Eu estou pedindo, Jesus, visita esses corações agora e esvazia, Senhor Jesus, essas almas.
todo esse sofrimento, Senhor, que tem carregado dentro dos seus corações. Acolhe, Senhor Jesus. Os teus filhos estão pedindo, Jesus, olha as necessidades mais profundas e mais íntimas, Senhor. Eles precisam, Senhor, que o Senhor ouça as suas vozes, as suas orações. Eu estou pedindo, Jesus, para aquelas necessidades mais particulares, Senhor. Desde uma enfermidade física, Senhor. E sobretudo até a mais alta enfermidade, Jesus, espiritual, de cada um dos teus filhos. É um momento, Jesus, em que os teus filhos querem entrar na intimidade, Senhor, do seu coração. Senhor, o Senhor mesmo disseste pela tua palavra, batei a porta, abri-se-vos-á. Derrama, Senhor, as bênçãos e as graças sobre os filhos e filhas aqui nesta noite. Sustenta a oração desses filhos, Senhor. Os momentos difíceis de cada um, de cada uma que está aqui nesta noite. Eles precisam, Senhor Jesus, da tua graça. Nós estamos também pedindo agora, Senhor, que a tua palavra seja cumprida. O Senhor nos disseste, Pai, que enviará sobre nós o Espírito Santo. Que todos aqueles que quiserem, Senhor, receberão o Espírito Santo. Esta é a tua proposta, Senhor, e nós estamos pedindo que teu Espírito venha penetrar no mais profundo, Senhor, de cada ser nesta noite. O teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos prometeu nesta noite, que teu Espírito Santo já possa vir curar os traumas e as emoções, os corações feridos, Senhor, os traumas e as dificuldades que cada um tem enfrentado, Jesus, nos lares. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer a paz de espírito que tantas pessoas desejam, Senhor. Que tantas pessoas, Jesus, desejam sair daqui nesta noite com esta paz de espírito. Vem, Senhor Jesus. Vem com teu Espírito Santo tocar, Jesus, em cada alma nesta noite. Venha viver, Jesus, a experiência da realidade que esses filhos e filhas têm vivido, Senhor. Mas às vezes vivido só, Senhor, sem a tua presença. Mas vem, Senhor, viver essa experiência de dor com esses teus filhos e com essas tuas filhas, para que elas possam suportar, Senhor, o peso da cruz. E possam, Senhor, esse sacrifício servir de redenção, de salvação, de ressurreição. Te pedimos esta graça nessa noite, Senhor. Vai soltando a sua voz. Vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Vai soltando a voz. Xandarará. Espírito de Deus, vai tomando a direção desta Assembleia, Espírito Santo. Shuri